Olá, pessoal. Daremos início agora à nossa aula de número 3, com o estudo do princípio da propagação do calor, certo? Então, na aula anterior, nós estudamos que existe 3 tipos de escalas termométricas utilizadas no mundo. Existe a escala brasileira, utilizada em toda a América Latina, né? Que é a escala Celsius. Existe a escala Fahrenheit, que é usada nos países da América do Norte, especialmente Estados Unidos e Canadá. E também existe a escala mundial, utilizada em qualquer local, que é a escala Kelvin. Tanto é que a unidade de temperatura é dada em Kelvin, certo? Não esqueça disso. Só que esse calor, ele se propaga em um determinado meio. Para que vocês possam entender melhor, nós precisamos conhecer algumas propriedades que vocês já estudaram anteriormente, né, em séries anteriores. A matéria, ela se apresenta em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Ok? Então, no estado sólido, que é esse primeiro à esquerda, ele tem forma e volume definido. Uma barra de gelo, uma barra de tijolo, certo? Uma mesa, uma cadeira, tudo está no estado sólido. No meio, você tem uma partícula no estado líquido, ou seja, as moléculas elas são mais flexíveis, tá certo? Elas são ligadas, mas não tão ligadas. Existe uma ligação molecular aí, certo? Através dos átomos. E do último, você tem o estado gasoso, que não apresenta nem volume nem forma definida. Então, a matéria se comporta em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Bom, só que o objeto, o corpo, a matéria, a partícula, as moléculas, enfim, elas podem variar de um estado para o outro. Infelizmente, o slide não ficou bom aqui, mas tem os conceitos principais aqui, ó: fusão, solidificação, vaporização, condensação, sublimação, são os principais. O que é a fusão, pessoal? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, quando o gelo derrete, imagine com a água no formato gelo. Naquele momento que ela começa a derreter, ela vai mudar de fase. Ela vai sair do estado sólido para o estado líquido. Feito isso, pode acontecer o processo inverso, que é a solidificação. Você pega a água no estado líquido e coloca no congelador. A água vai congelar, na linguagem popular, ou seja, ela vai solidificar. Vaporização é a mesma coisa de ebulição ou calefação, né? É quando você tem uma substância no estado líquido e essa substância ela evapora. A água evapora. Imagine quando você lava uma roupa, a roupa está super molhada, você põe no varal, a água evaporou. Isso aí é uma vaporização. Condensação é a passagem do vapor para o estado líquido. Isso aí você percebe mais nas nuvens. As nuvens se transformando em chuva, certo?
quando você anda de avião, olha pela janela do avião, enfim. Ok? É uma condensação. Sublimação é quando você tem, por exemplo, uma substância no estado sólido e ela desaparece. Foi mágica, professor. O que aconteceu? Imagine, pessoal, a bolinha de naftalina que eu coloquei no formulário anterior. Ela desapareceu. Então, é uma sublimação. Ela some. Olha, vamos para frente. Bom, aqui é uma representação para você entender melhor. Suponhamos que você tem um gelo. Ó. Esse vermelho, ele indica a fusão, essa parte de baixo. Ou seja, o gelo derreteu. Aí você coloca dentro dessa vasilha. Aí eu posso pegar também e fazer com que essa vasilha, se eu esquentar a vasilha, né, ferver a água e tal, eu vou transformar a fase líquida em uma fase gasosa. E pode acontecer, o verde é o processo inverso, ó, o gasoso se transformar em líquido, que é a condensação. E o líquido, né, se solidificar, ou seja, congelar. Você pega um suco, coloca na geladeira e o suco congelou. Então, ó, a ida é o vermelho, certo? O vermelho é o processo de, que vai mudando de fase. E a volta é o verde, certo? Aí, quando ele absorve calor, que é o vermelho, ocorre uma reação endotérmica. Quando ele libera calor, certo? Quando ele congela, é uma reação exotérmica. Está aqui um slide bem bonitinho para vocês. Com solidificação, um exemplo aí, o gelo derretendo. Aqui a água fervendo, certo? Ocorre uma vaporização, ebulição, ou, enfim, calefação é quando o processo é a mesma coisa, só que ele é muito rápido. Ou seja, aqui é uma vaporização também, só que aqui é em altas temperaturas. Então, pessoal, não esqueça, essas linhas deitadas, ó, fusão, vaporização, certo? Essas linhas aqui representam os três estados da matéria. Nós sabemos que a matéria só pode se encontrar no estado sólido, líquido ou gasoso. A mudança de fase, certo? Essas transformações de fase é, é, é que vai ser os fenômenos que nós citamos: fusão, ebulição, condensação, sublimação, solidificação, por aí vai. Esse gráfico é apenas ilustrativo. Bom, pessoal, só que o calor, certo? Para isso acontecer, para essa mudança de fase ocorrer, existem três fenômenos físicos que nós devemos conhecer, que é o princípio da propagação de calor. O que é a convecção? Convecção é quando uma substância troca calor, certo? Através do ar circulando. Eu vou dar aqui alguns exemplos para você entender. Por exemplo, gente, ó, aqui o ar quente sobe, que ele é leve, ele é menos denso, e o ar pesado desce. Isso aqui acontece geralmente à noite. Por exemplo, quando você vai para a praia de manhã, a terra está quente, certo?
assim na tarde, né, a terra fica quente e o mar frio. Quando você vai à noite, certo? O mar é quente e a terra é fria. Mas, professor, por que que isso acontece? Por conta de um fenômeno físico chamado de convecção, certo? O corpo tende a receber calor e a liberar calor. A Terra libera muito calor e absorve muito calor. A água, o processo é mais lento. É por isso que à noite, pessoal, o mar é quente. Porque ele passa o dia esquentando, demora muito para esquentar e demora para esfriar. Então, convecção é quando o ar circula. A sua geladeira, o congelador, né, o freezer, o congelador, ele tem que estar na parte superior, porque o ar vai circular. Certo? O ar-condicionado também. Está aqui a geladeira está aqui o ar-condicionado. O ar-condicionado ele tem que ficar na parte superior da casa, porque o ar pesado, que é o ar mais denso, desce a favor da gravidade e o ar leve, rarefeito, ele vai subir e fica circulando, tá bom? Isso aí é chamado de convecção. Condução é uma transformação física no qual o corpo tende a receber calor, certo? Através de uma chapa metálica. Tem um caminho para o calor percorrer. Tem uma barra de ferro, um pedaço de fio, enfim. Condução. Condução e convecção. Ó. Observe que em cima você tem a convecção. Eu estou esquentando a água. Então a água começa a ferver, pessoal. Aqui em cima, na parte superior, é a convecção. Embaixo, que eu vou esquentar com uma chama, né? Eu tenho a condução. Então você pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou as três coisas, como na garrafa de café: condução, convecção e radiação. Dentro da garrafa de café tem espelhos para radiar o calor ficar batendo e o café permanecer quente. Por isso que dentro da garrafa de café, pessoal, tem espelhos. Radiação. Radiação é tudo que vem do sol, né? De um meio exterior, certo? Radiação térmica. Isso aqui você vai ler com calma em casa e vai entender. Aí eu dei um exemplo bem simples aqui, ó. A Terra, né, sendo aquecida por raios, por ondas eletromagnéticas vindas do Sol, okay? Que é muito pequena, é na ordem de 10 elevado a menos 6. Só que tem outros tipos de radiações, tem o raio gama, alfa, beta, raios ultravioleta, raio-x, enfim. O calor, ele tem três comportamentos. A convecção, que é quando o ar circula, fica girando. A condução, quando o corpo precisa de um meio para se propagar o calor, né? Uma barra de ferro, um fio, enfim. E a radiação vinda de um meio exterior, raio alfa, gama, beta, raios ultravermelho. O Bluetooth, que de vez em quando o pessoal usa no celular, né, e tal. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham uma lida nesse slide, que ele está bem tranquilo e legal. Qualquer dúvida, ó, só me mandar um e-mail, tá bom? Não deixe de resolver as três questões que eu coloquei. São questões didáticas que você precisa saber o que é equilíbrio térmico, né? Temperatura, calor, e como é que isso funciona, que é a condução, a convecção e a radiação. Tá ok, gente? Até a próxima aula, gente. Bons estudos.